Fala galerinha do oitavo ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem? Eu sou o professor Barroso e essa é mais uma aula sua de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos tratar do tema estabelecer causa e consequência entre partes e elementos de um texto através do seguinte gênero: cordel, a literatura de cordel. E por fim, teremos um exercício sobre o tema estudado durante a aula. Então vamos lá? Posso contar com a sua ajuda e a sua colaboração? Vamos lá! Para introduzir nosso assunto, chamo sua atenção para a seguinte reflexão. A milenar tradição de contar histórias está presente na essência humana como forma de transmissão de conhecimentos entre os membros de uma cultura. Contamos histórias de diversos temas e de diferentes maneiras. Criamos parábolas, são histórias simples, por vezes infantis, mas que ensinam sobre a moral e a ética, contos, romances, novelas e poesias. Recontamos fatos, acontecimentos do nosso dia a dia e criamos histórias mágicas e cheias de elementos encantados que habitam no imaginário humano, podendo ser reveladas em histórias contadas sem um limite de tempo. Uma dessas maneiras de se contar histórias rumou para um estilo literário muito característico, que viria a ser a marca reconhecida de uma cultura brasileira, quase que exclusivamente da região Nordeste. Estamos falando da literatura de cordel. Nelas, as histórias passam a ser contadas em versos, a maioria metrificados, ou seja, com uma quantidade determinada de sílabas poéticas, e que deviam ser narradas quase que em forma cantada, em melodias que encantam leitores e ouvintes em todo o mundo. Então chama-se literatura de cordel pequenos folhetos, geralmente vendidos em feiras populares, destinados às classes mais humildes, principalmente pela linguagem simples que apresenta. Em suas páginas estão escritas histórias e romances contadas em poesia e que possuem imagem ou ilustração na capa, através da chamada xilogravura. As histórias contadas nos folhetos refletem a cultura onde foi criada, demonstrando como é a vida desse povo, suas relações e as suas crenças. Uma curiosidade, o nome cordel tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eles eram expostos à venda em Portugal. Eles eram pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, cordel, mas a tradição do barbante não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes, tá bom, pessoal? Então vamos organizar as características em itens. A primeira delas é o fato de apresentar uma linguagem simples. A simplicidade marca o cordel. E também a linguagem regional, marcadamente oral. Então você percebe que a linguagem escrita na literatura de cordel se aproxima muito da linguagem falada, certo? Uma outra característica é que essa poesia vai estar presente em livretos com poucas páginas, normalmente. As ilustrações, as chamadas xilogravuras, que são essas imagens em preto e branco, esses desenhos em preto e branco, principalmente nas capas, é outra marca da literatura de cordel. Por ser poemas, temos aí também a questão dos versos, das estrofes e a presença de rimas. Pode ser declamada ou cantada, isso também é uma característica desse gênero, e apresenta as narrativas de feitos heróicos, como você pode ver sobre Lampião, Maria Bonita, ou de fatos do cotidiano, principalmente do Nordeste, a questão da seca, a questão do rebanho, do gado, enfim. Então, essas são as características da literatura de cordel. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Após perceber as características do gênero da aula de hoje, vamos para a habilidade de estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos de um texto. Mas, para iniciar a explicação, faço a seguinte pergunta para você. Você sabe o que significa causa? Você sabe o que significa consequência? Quando surge uma palavra que não pertence ao nosso vocabulário, ou quando temos dúvidas sobre o significado, buscamos o dicionário, não é verdade? Hoje existe até app para isso, tem aplicativos que você pode baixar no celular e consultar facilmente. Se você procurar os significados do termo causa, encontrará o que faz com que algo exista ou aconteça,
é a origem, o motivo, a razão. Aquilo porque se faz algo, móvel de um ato, como você pode ver na própria imagem. Também pode significar fato, acontecimento inicial, é o princípio de alguma coisa. No mesmo passo, se você procurar os significados do termo consequência, irá encontrar algo produzido por uma causa. O sequente é um conjunto de condições, é o efeito, o resultado. Pode ser também entendido como conclusão que deriva de um raciocínio lógico. É a inferência, a ilação, a dedução. Isso também pode ser considerado consequência. Então percebam como a relação de causa e consequência é algo que só pode ser estudado junto, não é verdade? Vamos lá. Então veja, para entendermos essa habilidade de estabelecer causa e consequência, iremos ver isso na leitura do gênero cordel. Entender como determinadas partes estabelecem essa relação. Vamos lá? O menino que quis mudar o mundo. Em 1º de janeiro foi o dia em que nasceu João Francisco da Silva, nome que sua mãe lhe deu. Criado em periferia, é orgulho do nosso Deus. Residia em favela, barraco de tábua, a casa, imóveis pouco havia, mesa e fogão de brasa, colchão velho para dormir, uma pia dessas que vaza. Com a idade de 7 anos, começou a trabalhar, porque sua mãe não tinha com que lhe sustentar, pois problemas de saúde começou a apresentar. Antes de continuar o texto, no início da 3ª estrofe encontramos alguns versos interessantes para a nossa aula. Vejamos. Começou a trabalhar porque sua mãe não tinha com que lhe sustentar. Perceba que esses versos, eles possuem uma relação de causa e consequência. Você concorda comigo? Ora, ele começou a trabalhar porque qual a causa? A sua mãe não tinha com que lhe sustentar. Então, veja, podemos afirmar que a causa do garoto ter trabalhado com 7 anos foi o fato de sua mãe não poder ter com que lhe sustentar, como diz os versos. Portanto, temos aí uma relação de causa e efeito, ou seja, causa e consequência. Essa conjunção, que vocês podem perceber aqui, nos ajuda a estabelecer essa relação. Mas o ideal é que você perceba o sentido do texto. Conecte as ações, a relação entre essas ações. Talvez você me pergunte, professor, sempre que surgir essa conjunção porque, será uma relação de causa e consequência? Cuidado com a palavra sempre em língua portuguesa. Eu digo que não, justamente pelo que acabei de falar. Só é possível perceber essa relação de sentido, causa e consequência pelo contexto. Se eu disser, por exemplo, estudem porque conhecimento é importante. Temos aí um período com a conjunção porque. Mas esse porquê não dá ideia de causa e consequência, e sim uma ideia de explicação. Observe a frase: estudem porque conhecimento é importante. Perceberam? Então, esse porquê não tem uma relação de causa e consequência. Portanto, muito cuidado. Essa conjunção é uma conjunção que nos ajuda a estabelecer essa relação. Mas o ideal é que você perceba o sentido do texto, conecte as ações, a relação entre essas ações. Vamos continuar o cordel? Também foi com 7 anos que foi à escola estudar. Sendo muito aplicado, logo veio a conquistar. A leitura, a escrita, queria certo falar. Era pública a escola, e dessa sem estrutura. Às vezes tinha merenda, cuscuz seco e rapadura, que amenizava a fome no momento de fartura. Sempre às 11 da manhã, o horário que largava, ia à casa e depois para os locais que trabalhava. Era engraxate e disso não se envergonhava. Então, o texto fala justamente sobre a vida do garoto que trabalhava desde cedo, desde criança, para também ajudar a família. Não é verdade? Logo nos primeiros versos, temos um trecho interessante para a nossa aula. Sendo muito aplicado,
logo veio a conquistar. Veio a conquistar o quê? A leitura e a escrita. Então temos aí nesses versos também uma relação de causa e consequência. Sendo muito aplicado, logo veio a conquistar a leitura e a escrita. Então, perceba que por ser muito aplicado, esforçado, e aí se infere que seja nos estudos, não é? Ele consegue, consequentemente, conquistar a leitura e a escrita, ou seja, aprender a ler e a escrever. Assim, temos mais um exemplo de causa e consequência. Tudo bem até aqui? Legal, não é? Vamos para mais um texto. Quilombolas. O europeu na ganância saiu de seu continente, escravizando os povos, se achando inteligente, ignorando que os negros foram a origem da gente. Então se estabeleceram para a futura empreitada, conquistando o litoral com sua forte armada, desbravando matas virgens que ia sendo cortada. Precisavam de mão de obra, trazendo então prisioneiros. Da África vieram os grandes navios negreiros, e nas viagens sofridas, poucos chegavam inteiros. Antes de continuar, no final da terceira estrofe encontramos alguns versos interessantes. Vejamos, precisavam de mão de obra, trazendo então prisioneiros. Esses prisioneiros aí, eles eram da África, não é verdade? Que vieram em grandes navios negreiros. E nas viagens sofridas, poucos chegavam inteiros. Então temos aí versos que mostram muito bem essa relação de causa e consequência. Vejamos. Precisavam de mão de obra. Quem precisava? Os europeus. Por quê? Eles precisavam de mão de obra para trabalhar nas colônias, que eles fundaram, não é verdade? Então, a consequência disso foi o quê? Trazer prisioneiros da África. A consequência foi essa. Ou seja, por causa da necessidade de mão de obra, os europeus aprisionavam africanos e traziam-no para as colônias. Portanto, aí temos aí uma relação de causa e consequência. Também nesse trecho, da África vieram os grandes navios negreiros e nas viagens sofridas poucos chegavam inteiros. Pelas viagens serem sofridas, poucos africanos chegavam inteiros, poucos prisioneiros africanos chegavam inteiros, inteiros em questão de saúde, né? Muitos chegavam doentes, outros chegavam até mortos. Portanto, temos aí uma relação de causa e consequência. As viagens eram sofridas e, por serem sofridas, tínhamos como consequências poucos chegavam aí com a saúde boa, não é? Muitos chegavam com a saúde debilitada. Portanto, a relação de causa e consequência. Vamos lá, continuando o texto. Com a grande escravatura e o vil comércio humano, condições desrespeitosas, sob o jugo tirano, o negro zarpou para as matas, em bandos a cada ano. Os escravos brasileiros, muitos vindos da Angola, sofriam sérios maus tratos, desconheciam escola, fugiram para formar uma nação quilombola. Escaparam para a Serra da Barriga e deixaram a Casa Grande queimada. 40 dali zarparam, dando início aos quilombos, onde se multiplicaram. Então, mostra aí o surgimento dos quilombos, né? Na verdade, o surgimento aí da questão da escravidão, mostrando como depois eles zarparam, eles fugiram para formar os seus quilombos, né? Principalmente em terras americanas. Vamos lá. Esses versos, como a grande escravatura e o vil comércio humano, condições desrespeitosas, sob o jugo tirano, o negro zarpou para as matas em banda a cada ano. Temos aí mais uma relação de causa e consequência. Vejamos. Com a grande escravatura e o vil comércio humano, condições desrespeitosas sob o jugo tirano, tudo isso é causa que gerou a seguinte consequência. O negro zarpou, ou seja, fugiu para as matas em bando a cada ano. É ou não é uma relação de causa e consequência? Sim, não é, pessoal? E veja que não temos aí aquelas conjunções que acabamos de ver, o porquê, o pois, mas entendemos pelo próprio contexto que se trata de uma relação de causa e consequência. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Agrotóxicos. Vamos tratar de um assunto trazendo dele a verdade.
Muito mal faz às pessoas de qualquer sexo ou idade. O uso de agrotóxicos traz risco à humanidade. O contrato com agrotóxico polui o meio ambiente, contamina nossos rios e destrói enormemente a vida de quem os usa numa proporção crescente. No mundo, 6 grandes empresas lucram com a permissão de criar esses venenos sem pensar em solução para o que fica em consequência de tal contaminação. Então vamos lá. Nos versos, o contato com o agrotóxico gera o quê? Polui o meio ambiente, contamina nossos rios, destrói enormemente a vida de quem os usa numa proporção crescente. Temos aí também uma relação de causa e efeito, causa e consequência. A causa é o contato com o agrotóxico. O que esse contato pode gerar? Poluir o meio ambiente, contaminar os rios, destruir a vida de quem os usa, numa proporção cada vez mais crescente. Portanto, estamos diante de uma relação de causa e consequência. Mais uma vez. Perceberam? Continuando. Pois esse lucro se deve a uma ambição demente. O veneno cai no rio, prejudica peixe e gente. A água contaminada deixa o povo doente. O Brasil é o país que mais agrotóxico usa. Com a omissão dos governos, muita empresa dele abusa. Porém, chegou o momento de expressar nossa recusa. Não vamos usar veneno no solo e nas plantações, mas cuidar da natureza sem fazer devastações. Hoje a natureza berra, vamos preservar a terra para as próximas gerações. Então, Cordel retrata muito bem o uso do agrotóxico como uma forma de, cada vez mais, se for usado de maneira indevida, contaminar o solo, poluir o meio ambiente e causar mal para o próprio ser humano e para os outros animais. Então, essa é a denúncia que faz o Cordel. Vejamos. Os versos que vamos interessar é com a omissão dos governos, muita empresa dele abusa. O que, pessoal? Abusa do agrotóxico. Então, com a omissão dos governos, o que isso acarreta? Muita empresa dele abusa. Abusa do agrotóxico. Então, temos uma relação de causa, ou seja, a omissão do governo. O que é omissão? É o governo não fazer nada em relação ao uso abusivo do agrotóxico e as empresas, consequentemente, abusarem desse tipo de substância. Tudo bem, pessoal? Então temos aí uma relação de causa e consequência. Vamos praticar? Então vamos lá. Anote nos seus cadernos essas observações que são importantes. Mulher vitimada, lei aplicada. Autor: Oswaldo Barros. A Lei Maria da Penha, primeiro que advertir, mas se alguém ignora, então a ordem é punir. Não tem choro nem vela, o agressor vai para a cela, a lei foi feita para agir. A Lei nº 11.340, de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, trata violência com rigidez. Para quem agride mulher, não importando quem é, por certo não terá vez. Nada de cestas básicas. A violência é crime, vai responder, seja ao cometer um ato, como por exemplo bater, ou mesmo por omissão, palavra ou discriminação que venha a mulher sofrer. Então veja, segundo o texto, qual verso que retrata uma consequência de se ignorar a Lei Maria da Penha? Letra A. Primeiro que advertir. B. Para quem agride a mulher. C. O agressor vai para a cela. D. A lei foi feita para agir. E então, pessoal, qual a sua resposta? Então vamos lá. Ora, a consequência de se ignorar a Lei Maria da Penha está presente justamente na primeira estrofe. Ou seja, o agressor vai para a cela. Ou seja, essa é a consequência, o agressor vai para a cela. Tudo bem, pessoal? Vai para a cadeia, não é? É isso que ele quer dizer, para a cela. Então vamos lá. Próxima questão.
Trabalho infantil. O trabalho infantil é foco de nossa atenção, que além de desconfortável, fere a Constituição, pondo em risco o andamento do futuro da nação. O trabalho juvenil precisa ser controlado no centro urbano assistido, na zona rural regrado, para que o adolescente não seja prejudicado. O jovem sendo explorado precocemente envelhece, tem problemas de coluna, de reumatismo e estresse, perde a saúde e não ganha o conforto que merece. Vamos para a questão. Segundo o texto, envelhecimento precoce, problemas de coluna, estresse e reumatismo são consequências do ou da letra A, futuro da nação, B, falta de conforto, C, da brincadeira na infância, D, da exploração do trabalho juvenil. E então, pessoal, 20 segundos. E então, perceba, o envelhecimento precoce, os problemas de coluna, o estresse e o reumatismo estão presentes justamente na última estrofe aí. Portanto, são consequências da oração do trabalho juvenil, não é verdade? Portanto, a resposta correta, letra D. E parabéns para quem acertou. Vamos lá. Faz tempo que não via a chuva cair sem parar, vendo a natureza encharcada sem o sol avistar. No sertão se faz festa, quando esverdeia a plantação, quando sair a cor cinza, nós dá pulo de emoção, porque não há nada mais lindo do que ver todos menino se molhar no terreirão, os velho vira menino. Naquela grande diversão, hoje assim me sinto, então pra chuva partindo, pulando, correndo e rindo, agradecendo e me divertindo, porque fazia tempo que aqui não tinha chuva para molhar o chão. Então veja, a questão. A expressão cor cinza, presente na segunda estrofe, representa um efeito. Letra A, da chuva na terra. Letra B, da emoção do sertanejo. C, do sentimento de dor do povo. Ou letra D, da seca prolongada no sertão? 20 segundos, pessoal. Então vamos lá. A cor cinza, vocês podem perceber na segunda estrofe aqui, ó. Ela é consequência de quê? Ela é efeito do quê? Da chuva na terra? Obviamente que não, né, pessoal? Se tem chuva na terra, tudo fica verde. Da emoção do sertanejo? Também não. Do sentimento de dor do povo? Também não. A resposta é da seca prolongada no sertão. Professor, e como o senhor sabe que ela é prolongada? Veja, ele já inicia dizendo, faz tempo que não vi a chuva cair, né? Então, temos aí uma seca prolongada que fez com que tudo fosse cinza. Tudo bem? Então, essa é a resposta, letra D. Vamos para a próxima questão. Texto interessante, pessoal. Vamos lá. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral. Veio das bandas da China essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, sai levando infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado, com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão.
esfregar bem direitinho usando água e sabão. Use máscara, álcool e gel. Esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois para a gente controlar, precisa ter atitude. Não só para o coronavírus, esse cordel vai servir. Todo resfriado ou gripe precisamos prevenir, cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nenhum resfriado. Agora é só me seguir, cordel personalizado. Então vamos lá. A questão é, segundo o texto, uma das consequências da infecção pelo coronavírus é, letra A, rebuliço geral, letra B, desmantelo total, letra C, o cabra ter logo febre, D, vir das bandas da China. E então, pessoal, qual é uma das consequências que o texto apresenta? 20 segundos. Então veja que as consequências são apresentadas logo na segunda estrofe, não é? Ó, o cabra logo tem febre, sem conseguir controlar, tosse feito condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Então veja, uma das consequências que nas alternativas se apresenta aí é o cabra ter logo febre. Então uma das consequências aí, tendo como uma causa, óbvio, o coronavírus, é o cabra ter logo febre. Portanto, a resposta correta, letra C. Visão. Às vezes à noite me sento sozinha, passo horas vendo as pequenas luzes que se acendem no prédio em frente, encenando as estrelas. Penso então em como cada pessoa se consome em seu pequeno incêndio. Veja, nesse poema, a pergunta é: as pequenas luzes são a consequência de quê? Letra A, do incêndio no prédio, B, das televisões ligadas, C, das estrelas encenando no céu, D, das pessoas se consumindo no incêndio. 20 segundos, pessoal. Então, temos aí que as pequenas luzes, vocês podem ver aqui no verso, ó, passo horas vendo as pequenas luzes. Essas pequenas luzes são consequência das TVs ligadas. Então, resposta correta, letra B. Certo, pessoal? Vamos lá. Na aula de hoje, resumindo aí o que vimos, tratamos das características do cordel, também da relação de causa e consequência nesse tipo de texto, não é verdade? Então, obrigado pela aula de hoje. Fique em casa e estude. Abraço, pessoal. Tchau.